Esta é a Verde Vale FM. ZYT 279. Transmitindo em 103,7 MHz. Mineiros, Goiás, Brasil. Verde Vale. Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 18 de dezembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha a programação da Rádio Número 1 da região. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Câmara aprova regulamentação da reforma tributária. Selic pode chegar a 14,25% ao ano em março, confirma a ata do Copom. Governo de Goiás precisa aumentar receitas em 17,9 bilhões para alcançar o déficit zero em 2025. Vini Júnior é eleito melhor jogador do mundo, encerra jejum brasileiro após 17 anos. Senado aprova PL da renegociação de dívidas dos estados. Relator de um dos projetos do ajuste fiscal quer extinguir o DPVAT novamente. Operação cumpre mandados contra ex-secretários de saúde e outros suspeitos de desvio de 10 milhões de reais em Goiânia. Comer panetone reprova no teste do bafômetro por alguns minutos, é o que diz o Detran de Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38, uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Câmara dos Deputados concluiu nesta terça-feira a votação do texto principal da regulamentação da reforma tributária. Agora, a proposta segue para a sanção do presidente Lula. Projeto de lei complementar de número 68 foi aprovado em julho na Câmara dos Deputados e desde então aguardava a deliberação no Senado Federal, o que ocorreu na última quinta-feira. Como os senadores mudaram o texto, foi necessária uma nova análise dos deputados. A proposta em questão estabelece as diretrizes para o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, de competência estadual, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, o CBS, de competência federal, e o Imposto Seletivo, o IS, conhecido como Imposto do Pecado. Os deputados se debruçaram sobre as mudanças feitas pelos senadores e rejeitaram algumas, retomando o texto que havia sido aprovado pela Câmara em julho. Uma delas foi tirar a inclusão de serviços de saneamento básico no rol de atividades para a saúde humana, com a redução de 60% da alíquota. Os deputados também rejeitaram incluir a prestação de serviços por médicos veterinários na redução de 60% junto a profissionais de saúde humana. A decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, de levar a taxa básica de juros no país, a Selic, de 11,25 ao ano para 12,25, foi unânime. Além disso, todos os integrantes do colegiado optaram por antever aumentos de 1 ponto percentual nas duas próximas reuniões. O comitê então decidiu unanimemente pela elevação em 1 ponto percentual na taxa Selic, pela comunicação de que, em se confirmando o cenário esperado, antevê ajuste da mesma magnitude nas duas próximas reuniões. É o que destaca o trecho da ata da reunião divulgada nesta terça-feira. Ou seja, caso as elevações se concretizem, os juros podem chegar a 14,25% ao ano, entre 18 e 19 de março, quando o comitê se encontra pela segunda vez em 2025 para deliberar a taxa Selic. 6h40, CGU lança plano inédito de combate à corrupção. Vamos saber detalhes desse plano com a repórter Valquíria Rios. A Controladoria Geral da União, a CGU, lançou um plano inédito de integridade e combate à corrupção que reúne 260 ações divididas em 5 eixos que vão desde o aprimoramento do controle de gastos públicos até o aumento da transparência. A iniciativa vem com uma perspectiva diferente, com medidas não apenas repressivas,
marcando assim um avanço no enfrentamento à corrupção no Brasil, como explica o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. Porque além da dimensão repressiva, ele agrega mais 4 dimensões. Uma dimensão de fortalecimento institucional dos programas de integridade, uma dimensão de relação Estado e mercado, ou seja, olhar para a corrupção da perspectiva também da captura de órgãos reguladores, das questões relacionadas a conflitos de interesse, dos diversos procedimentos que existem na administração pública de licenças ou outorgas para empresas. Também envolve as questões relacionadas à transparência, controle social. Entre as ações está a melhoria na análise de possíveis enriquecimentos ilícitos. O plano anticorrupção envolveu 53 órgãos do governo federal, entre ministérios, autarquias e agências, além de ampla participação da sociedade, como destaca Vinícius de Carvalho. Ele é um plano que envolveu a participação de 100 entidades do setor privado e de mais de 50 entidades e atores da sociedade civil. Então é um plano que também contou com uma participação muito ampla da sociedade na sua elaboração e do próprio governo também. Ou seja, não faz sentido a gente enfrentar a corrupção só olhando para as ações da Controladoria Geral da União. Essa tem que ser uma tarefa de todo o governo federal, da sociedade e das empresas. O Plano de Integridade e Combate à Corrupção prevê a adoção de ações até 2027 a serem implementadas pelos órgãos governamentais participantes. A CGU publicará relatórios periódicos para garantir que cada iniciativa resulte em políticas públicas que de fato impactem positivamente na vida dos cidadãos. Agência Rádio Web, produção e reportagem Valquíria Rios. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. O prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, afirmou que a reestruturação da campanha de urbanização de Goiânia será um tema central no seu governo. De acordo com Mabel, a meta é diminuir os gastos da Comurg, que junto com a Limpagim consomem 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano, 100 milhões por mês. Para o prefeito eleito, o objetivo é diminuir o custo para no máximo 400 milhões de reais, economizando 800 milhões de reais por ano a partir de 2026. Para Mabel, muitos dos problemas da companhia estão no organograma, que possui cerca de 200 cargos de gerência. Já o coronel Kleber Aparecido dos Santos, que deve presidir a Comurg durante a gestão Mabel, afirmou que sua missão é recuperar a empresa implementando uma cartilha de boas práticas empresariais. No último dia 3 de dezembro, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou em primeira votação o projeto de lei que institui a taxa de limpeza pública, conhecida como a taxa do lixo. Agora o texto segue para análise de comissões dentro da Câmara Municipal e posteriormente passará por segunda votação em plenário. Segundo ainda a Prefeitura, a proposta tem como objetivo custear os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e provenientes de grandes geradores, além de adequar o município à legislação federal vigente. O documento aponta que 17,9 bilhões de reais extras podem ser arrecadados por meio da aprovação de medidas fiscais que estão paradas no Congresso, além de novos projetos. Entre as medidas que podem gerar esses recursos está o aumento da alíquota da CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e também sobre a JCP, Juros sobre Capital Próprio, proposta pelo governo em agosto e que ainda não avançou no Legislativo. Além disso, o relatório prevê metas de superávit primário para os próximos anos, com incrementos na arrecadação de 0,7% do PIB até 2028. A previsão é de que, para alcançar esses resultados, o governo precise adotar uma combinação de medidas, como revisão de gastos e ajustes na tributação. O relatório também ressalta que as despesas com precatórios que até agora estavam fora do limite de gastos começarão a ser incluídas nas projeções fiscais, o que irá impactar diretamente a gestão orçamentária nos próximos anos. O governo de Goiás lança um projeto pioneiro de usina de energia solar em hospitais do estado. A reportagem você confere com Sara Queiroz. A obra de eficiência energética do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano teve um investimento de quase R$1 milhão e foram instalados 300 painéis fotovoltaicos que serão responsáveis por gerar 330 mil kWh por ano.
Representa uma economia efetiva, né, no faturamento mensal, que pode resultar numa economia até de um faturamento por ano para o hospital. A gente trocou também 214 lâmpadas de LED, isso traz para a gente, além da economia, traz também sustentabilidade e luminosidade para a área interna do hospital. A implantação dessa usina representa um marco, né? Ela representa uma possibilidade, né? Um incentivo, um modelo para que outras instituições também possam buscar por esse recurso. Esse é um primeiro ponto. E do ponto de vista, né, prático, essa economia ela vai trazer a possibilidade da gente investir o dinheiro que será economizado com a geração da energia, o que será reduzido nessa conta, a gente pode investir em melhorias na assistência, seja para comprar uma medicação, seja para comprar um mobiliário, né, que venha de alguma forma melhorar as condições de instalação para o paciente ou para o acompanhante. O hospital é o segundo hospital público do Brasil com sistema de monitoramento de insumos essenciais para o funcionamento, como água, energia e o gás de cozinha. Conhecido como Gigante do Norte, o hospital realizou mais de 500 mil de atendimentos humanizados à população dos 60 municípios que integram a macro-região centro-norte do estado de Goiás, de janeiro a novembro deste ano. Com a instalação da usina solar, a capacidade e a qualidade nos atendimentos tende a aumentar. É um hospital que atende a toda a população, oferece todas as condições, garante aí um serviço de qualidade e o governo do estado, o governador Caiado, estará sempre aí também determinando a todos nós, integrantes do seu governo, para que a gente possa continuar garantindo a qualidade desse serviço aqui no hospital. Essa é uma primeira inauguração, a gente quer trabalhar para ter também essas usinas solares de teto em outros hospitais. Quero agradecer imensamente a Equatorial por fazer esse investimento, por nos ajudar na questão da sustentabilidade, na questão de fontes energéticas limpas, a questão da eficiência energética. Isso é extremamente importante, principalmente para a gente estar trabalhando com o ESG, né, que é a questão de meio ambiente, a questão também da questão social, questão de governança. Estamos trabalhando com a rede de urgência e emergência aqui na macro-região para que a gente possa exatamente trabalhar com a melhor eficiência nos atendimentos, nas linhas de cuidado do trauma, do AVC, do infarto, da sepsis, e dessa forma a gente conseguir uma organização, um arranjo organizativo que permita que a gente invista realmente no cuidado das pessoas. Esse exemplo aqui do Hospital HCN de Uruaçu, sendo um plano piloto, ele poderá ser estendido para todos os órgãos governamentais do governo federal, dos governos estaduais e também dos governos municipais. Já que nós temos sol em abundância, é preciso de um plano. Sara Queiroz, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48 agora. E nesta terça-feira em Doha, Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio FIFA The Best 2024, encerrando um jejum brasileiro de 17 anos. A última vez que um jogador do Brasil havia conquistado a honraria foi em 2007 com Kaká. Rodri do Manchester City, vencedor da Bola de Ouro em outubro, ficou com a segunda colocação. Vini Júnior se tornou o sexto brasileiro a receber o prêmio de melhor do mundo, juntando-se a lendas como Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo e Romário. Durante o seu discurso, o atacante destacou as suas origens humildes em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e agradeceu ao Flamengo, clube onde iniciou a sua trajetória. A premiação da FIFA para o melhor jogador do mundo ocorre desde 1991, enquanto que o de melhor jogadora premiada é desde 2001. O formato atual do The Best foi implementado em 2016 e, além de premiar o melhor jogador, também reconhece melhor goleiro e goleira, melhor técnico ou técnica no futebol masculino e feminino, prêmio Fair Play e torcedor do ano, prêmio Puskás para o gol mais bonito e o prêmio Marta, uma novidade desse ano para gol mais bonito no futebol feminino. E a Conmebol divulgou nesta terça-feira os potes do sorteio da fase prévia da Libertadores do ano que vem. Brasileiros que estarão nos playoffs da competição, Corinthians e Bahia, foram confirmados no pote 1 da segunda fase da pré-Libertadores. O
O sorteio da pré-Libertadores acontece nesta quinta-feira. Os playoffs da competição são divididos em 3 fases, mas Corinthians e Bahia entram apenas na segunda. Eles jogam cada um 2 partidas de mata-mata. Apenas 11 times que disputarão a segunda fase dos playoffs são conhecidos. Dos outros 5, 3 serão definidos pelos confrontos da primeira fase e os outros 2 serão representantes da Colômbia e da Bolívia ainda a serem classificados. Os jogos da segunda fase serão realizados em formato de ida e volta, com o time melhor colocado no ranking da Conmebol decidindo em casa. Os 8 vencedores avançam para a terceira fase, quando haverá um novo sorteio. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h51. E o mercado físico do boi gordo teve movimentação mais fraca nesta terça-feira, com os frigoríficos sinalizando para escalas confortáveis em várias localidades do país. Desse modo, conforme a consultoria Safras e Mercado, reajustes tendem a ser mais difíceis no curto prazo. Além disso, a liquidez do mercado físico tende a recuar gradativamente até o fechamento do ano e a logística pode ser mais difícil. Várias unidades devem parar para manutenções programadas, é o que diz o analista da empresa Alan Maia. Segundo ele, mesmo com esse cenário, 3 fatores precisam ser acompanhados ao longo das próximas semanas: a evolução do atacado, das escalas de abate e as condições das pastagens. Confira o preço do boi no fechamento do mercado nesta terça-feira. Em São Paulo, preços acomodados, com frigoríficos atuando de maneira cadenciada nas compras. A arroba foi sinalizada entre R$310 e R$320. Em Minas Gerais, os preços apresentam uma ligeira queda. O boi gordo ficou posicionado entre 305 e 310. Aqui em Goiás, a arroba do boi gordo ficou acomodado com indicação de negócios no estado a R$300 a arroba. Em Mato Grosso do Sul também, cotações acomodadas. Em Campo Grande, a arroba foi cotada até a R$320. E no Mato Grosso, preços estáveis. Na região de Rondonópolis, a indicação ficou em R$300. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. O presidente da República diz que o SUS é o melhor serviço de saúde pública do mundo, aqui do Brasil, mas ele vai para o Sírio-Libanês, né? Morreu um garçom de 32 anos, esperando ser atendido na UPA, estava com dores, no Rio de Janeiro, Cidade de Deus. E agora a gente vê o que aconteceu com o médico plantonista de sábado aqui no Distrito Federal, no Hospital Regional de Samambaia, que é um hospital público do governo do Distrito Federal. O médico clínico geral, entrou e foi direto para a sala de repouso. Como uma filha estava esperando a alta da mãe, só ele estava de plantão, poderia dar alta, a mãe já estava indo para casa, ela foi lá na porta da sala de repouso, bateu, ninguém atendeu, ela abriu a porta, o médico estava deitado com a mão sobre os olhos, a atendeu rispidamente, aí ela falou sobre a alta, ele foi lá cambaleando, não conseguiu ligar o computador, ela começou a filmar as atitudes do médico. E aí começou o bate-boca e tal, o médico resolveu ir embora quando viu que estava sendo filmado naquele estado, pegou o carro, bateu em outro carro do paciente e saiu, foi embora enquanto avisavam a polícia e a polícia ia atrás dele. Deu uma perseguição de 4 quilômetros, encontraram o carro do médico parado, as portas abertas e os pneus furados. Deve ter furado o pneu em cima de calçada. Um médico de 42 anos. Isailson Chaves de França. Ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, pagou uma fiança e foi embora. E a Corregedoria da Saúde abriu inquérito. Só para a gente registrar essas coisas. Bom, tem um outro caso aí de polícia lá nos Estados Unidos, porque foi indiciado ontem na Justiça de Nova York o Luigi Mangione. É aquele jovem de 26 anos, filho de família rica, trabalhava à distância numa empresa de informática da Califórnia, no Havaí, veio para Nova York para matar o CEO da Union Healthcare. É o chefão de uma empresa de plano de saúde. Ele sofria de muitas dores nas costas, não se sabe se esse foi o motivo, não foi atendido pelo plano de saúde, alguma coisa assim, mas o interessante disso tudo, ele foi autuado por homicídio culposo. O interessante disso tudo é a popularidade que desabou sobre ele, com as pessoas não aprovando o crime, claro, mas tentando justificar.
que os planos de saúde atendem muito mal, deixam as pessoas na mão, deixam os pacientes na mão. Acabou sendo aí um libelo, um alerta contra o plano de saúde, esse assassinato, né, que de modo algum pode ser aprovado. E ele, inclusive, foi indiciado já, mas popularizou-se e teve muito, muito apoio. E para encerrar, José Dirceu não tem mais condenação de 30 anos por receber propina da empreiteira Engevix. Decisão unânime da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, já que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, havia anulado sentenças de Sérgio Moro e uma delas era essa. Então, consideraram prescrita a pena. Já o ex-auxiliar assessor de política internacional, Felipe Martins, acusado de fazer um gesto de supremacia branca, pegou aqui, fez assim, algo assim, nem sabia que tinha gesto de white power. Também não sabia que white power era crime, já que black power é menos do que crime, é moda, né? Está condenado a 2 anos e 4 meses em primeira instância, ainda vai haver recurso. Um juiz anterior o havia absolvido sumariamente, dizendo, olha, isso aí é uma bobagem. Mas um outro juiz achou que deveria condená-lo da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília. Pois é, todo mundo diz, né, que depende da cor ideológica do acusado, do réu, do indiciado, sei lá. É o que a gente está vendo aqui, a falta de uma linha no meio, né, de muita gente na justiça. Vivemos tempos muito estranhos. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. 6h57, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, Senado aprova PL da renegociação de dívida dos estados. Relator de nos projetos do ajuste fiscal quer extinguir o DPVAT novamente. Operação cumpre mandados contra ex-secretário de Saúde e outros suspeitos de desvio de 10 milhões de reais em Goiânia. Você vai saber dos detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O Senado Federal aprovou nesta terça-feira o projeto de lei suplementar de número 121, que cria um programa federal para renegociação de dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. O texto, de autoria do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, segue agora para a sanção presidencial. Foram 72 votos favoráveis, sem votos contrários ou abstenções. A estimativa atual é de que as dívidas estaduais somam mais de 760 bilhões de reais, sendo a maioria referente aos estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O projeto cria o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados para que as unidades da federação possam renegociar dívidas com a União. Na Câmara, o relator Dr. Luizinho inclui o prazo até o dia 31 de dezembro do ano que vem, para que as unidades da federação possam aderir à iniciativa. E o relator de um dos projetos de ajuste fiscal na Câmara, deputado Átila Lira, do PP do Piauí, propôs nesta quarta-feira acrescentar no texto apresentado pelo governo a revogação da lei que recriou o seguro obrigatório de veículos terrestres, anteriormente conhecido como DPVAT. A cobrança do DPVAT foi extinta durante o governo do presidente Bolsonaro. Nesse ano, o Congresso aprovou e o presidente Lula sancionou o texto que recriava o seguro, agora nomeado de Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito. O SPVAT voltaria a ser cobrado em janeiro do ano que vem. Em seu parecer, Átila Lira afirma que a proposta de revogar a lei foi acordada com o Ministério da Fazenda. O parlamentar relata uma das propostas que integram o pacote enviado pelo Ministério da Fazenda ao Congresso para equilibrar as contas públicas. O texto relatado por ele proíbe a ampliação de benefícios fiscais em caso de resultado negativo nas contas públicas. A Polícia Rodoviária Federal registra avanços em segurança nos estados e combate ao crime. Quem traz os detalhes é Marina Fauci. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das atividades realizadas ao longo de 2024. Com foco no combate à criminalidade e na promoção da segurança viária, a PRF registrou avanços importantes. Entre os destaques estão o aumento no número de apreensões de drogas e armas,
além de ações voltadas para a redução de acidentes nas rodovias federais, como nos conta o diretor de operações da PRF, Marcos Vinícius Silva de Almeida. Esse ano nós tivemos recorde em apreensão de fuzis, de maconha. Na área de segurança viária recebemos prêmios tanto da ONU como do Senatran em ações educativas de educação para o trânsito. Os nossos quilômetros rodados em rondas nas rodovias federais passam de milhões. Então isso demonstra a nossa preocupação, está sempre policiando o trecho para dar mais segurança à sociedade. E esses números são todos um reflexo do esforço de cada policial rodoviário federal que está aí diuturnamente salvaguardando vidas. A PRF tirou de circulação mais de 800 toneladas de droga, um recorde de apreensão, principalmente no que diz respeito à maconha. 57 milhões de maços de cigarro ilegais foram tirados de circulação, 1.500 armas, com recorde de apreensão de fuzis. E esses números que também foram registrados em 2024. O diretor de operações da PRF, Marcos Vinícius, falou ainda sobre as capacitações realizadas ao longo do ano, que não só ampliaram os resultados nas diversas áreas de atuação das equipes, como também trouxeram ganhos significativos para a formação dos futuros agentes. A gente conseguiu capacitar nossos colegas, mais de 1.200 PRFs foram capacitados nas diversos cursos, principalmente operacionais, em operações temáticas, de combate aos crimes ambientais, de direitos humanos, principalmente, que hoje é muito caro para a PRF. Enfim, a gente fecha um ano com uma notícia muito boa, que foi autorizado pelo governo federal, é o curso de formação para 473 novos policiais, que vai ajudar bastante com o aumento do nosso efetivo, para que a gente melhore a nossa fiscalização, melhore a nossa presença e dê uma segurança maior para a sociedade. Mais detalhes podem ser conferidos nos canais oficiais da PRF. Agência Rádio Web, com informações da Polícia Rodoviária Federal de Brasília, Marina Falti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. E uma operação da Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira mandados contra o ex-secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Polara, e outros suspeitos de desviar 10 milhões em recursos públicos. Segundo a polícia, o crime teria sido praticado por meio de uma fraude em um convênio firmado entre a secretaria e uma empresa de prestação de serviços dessa área. A saúde da capital goiana enfrenta uma crise há quase 2 meses, com inúmeros pacientes à espera de UTI e falta de atendimentos em unidades de saúde. Ao todo, a operação Speedcast tenta cumprir 5 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão na capital e em Anápolis. Segundo a Polícia Civil, até às 13 horas, 3 investigados tinham sido presos. Além deles, também estão entre alvos de prisão temporária de busca e apreensão o ex-secretário municipal de Goiânia, Wilson Polara, que se encontra em São Paulo, e o ex-secretário executivo da pasta, que excede Aires Henrique. Eles agora já são considerados foragidos da Justiça. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde esclareceu que vai cumprir com todas as determinações judiciais e que colabora com o fornecimento de informações e documentos necessários para garantir que os fatos sejam esclarecidos. E um caminhão carregado com agrotóxicos bateu de frente com o Fiat Palio na GO 164 na manhã desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade de Goiás, região noroeste do estado, que atendeu a ocorrência, o condutor e o passageiro do carro de passeio morreram no local, enquanto que os ocupantes do caminhão ficaram feridos. De acordo com o tenente Peterson Casaré dos Bombeiros, o acidente teria ocorrido após o caminhão perder os freios durante uma descida próxima à cidade de Goiás, saindo da pista após bater na traseira do veículo menor. Após a batida, o caminhão caiu próximo ao Rio Vermelho. Os 2 ocupantes do caminhão sobreviveram com ferimentos leves, enquanto que o motorista e o passageiro do carro menor morreram no local, com um dos corpos ficando preso nas ferragens, sendo necessário solicitar maquinário pesado para auxiliar na remoção. Caiado entrega escrituras de terras para pequenos agricultores das regiões Norte e Nordeste de Goiás. A reportagem completa com Vitor Silva. Os 40 títulos definitivos de domínio de terra foram entregues aos produtores rurais, donos das respectivas áreas há muitos anos, mas sem o documento, na região Norte e Nordeste de Goiás. Durante a solenidade, o governador Ronaldo Caiado destacou o apoio do Estado à agricultura familiar. Nós que temos propriedade, nós sabemos o que é a importância de ter uma escritura. Não tem nada melhor. A mesma coisa, se o cidadão tem uma casa aqui na cidade, não tem a escritura dela, porque está num terreno que ainda não foi legalizado. É a mesma coisa a terra, só que a terra
é também um local onde ele ali produz toda a sua riqueza para trabalhar, sustentar a sua família. A entrega foi realizada pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do programa Regulariza Campo. Agora, pequenos agricultores terão acesso a benefícios que não podiam conseguir por falta do documento, como crédito rural. Através da titulação, essas famílias rurícolas, a partir de agora, têm condição de acessar outras políticas públicas, principalmente políticas públicas voltadas ao crédito rural. É uma exigência das instituições bancárias que esses produtores possam ali apresentar a titulação definitiva dessas propriedades para que possam ter acesso a linhas de crédito diferenciadas, períodos de carência diferenciados, para que seja realmente possível esses produtores realizarem os investimentos necessários e também todo o custeio da produção, tendo como resultado principal a melhoria de vida, cidadania e a renda dessas famílias rurais. As escrituras foram entregues para produtores de 6 municípios e vão abranger 8.000 hectares de terras. Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, Niquelândia, São João da Aliança e Teresina de Goiás foram os contemplados. Além disso, 10 municípios goianos receberão caminhões. Serão 10 caminhões que serão destinados para municípios do interior do estado de Goiás. Esse, por exemplo, vai para o município de Itaberaí. E todo ele com uma estrutura para poder fazer o transporte de toda a mercadoria rural, fruticultura, toda a parte também de outros produtos que venham entregar na feira, ou se não que já foram adquiridos pelo programa do estado de aquisição de alimentos para levar para as creches, ou levar para as escolas, ou levar ali para os asilos. Para atender a agricultura familiar do seu município, para poder buscar na propriedade a produção desse produtor rural, para levar a cidade até a feira, para poder levar aí aos CRAs as compras do programa de aquisição de alimentos. Então também mais uma ferramenta que irá ajudar e muito o produtor rural do nosso estado. Mineiros foi um dos municípios escolhidos para receber um veículo da Mercedes. O prefeito da cidade esteve presente e agradeceu o investimento do governo estadual. Hoje aqui foi regularizado mais de 8.000 hectares de produtores rurais que já moravam nessas propriedades há mais de 70 anos, né? Mineiros tem muitos assentamentos que já foram e são beneficiados pelo programa Protege aqui do governo do estado. E hoje recebendo aqui nossos prefeitos e mineiros mais veículos novos que vão naturalmente potencializar ainda mais a agricultura familiar. Só em Goiás já são mais de 73.000 hectares regularizados. Mais de 270 escrituras rurais já foram concedidas desde 2019. A meta é que mais títulos sejam entregues no próximo ano. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15 e a vaquinha da Arena Corinthians arrecadou até o momento cerca de 31 milhões de reais. Entre os doadores, a lista conta com nomes que fizeram história no Clube Paulista, além de torcedores ilustres do Timão. Embora não seja possível saber os valores, chama a atenção a presença de 2 nomes que fizeram história no clube. O ex-atacante Emerson Sheik, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo Corinthians, aparece como o 30º maior doador. Outro grande nome, multicampeão pela equipe do Parque São Jorge, o goleiro Cássio, atualmente no Cruzeiro, é o 15º colaborador entre os famosos. O apresentador Serginho Groisman é o 11º colocado, enquanto que o cantor MC Ariel, dono do hit Manto do Timão, e que recentemente gravou a música com o atacante do Corinthians, Memphis Depay, aparece na 25ª posição. E o meio-campo do Internacional, Thiago Maia, venceu o prêmio Fair Play do FIFA The Best na tarde desta terça-feira por ações solidárias no Rio Grande do Sul. O jogador ajudou a resgatar pessoas em situação de vulnerabilidade em meio às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em abril desse ano. Em suas redes sociais, Thiago compartilhou imagem dos resgates e doações que ajudaram milhares de moradores daquele estado. O último balanço divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul em julho desse ano mostra que os óbitos no estado atingido por inundações e fortes chuvas desde o fim de abril chegaram a 180. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16 e os preços da soja caíram no Brasil nesta terça-feira. Em algumas praças, as cotações ficaram estáveis. Além disso, houve registro de negócios em pequenos volumes nos portos. Informações da consultoria Safras e Mercado registraram que os preços
já se ajustam à nova safra com muitas indicações nominais. Preços da saca de soja de 60 quilos aqui no Brasil, no fechamento do mercado nesta terça-feira, ficaram da seguinte forma: em Porto do Rio Grande, o preço estabilizou em R$140. Em Cascavel, caiu de 135 para 133. Porto de Paranaguá caiu de 141 para R$137. Rondonópolis, Mato Grosso, caiu de 130 para R$126. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, preço também caiu de 135 para R$132. Em Rio Verde, aqui em Goiás, o preço caiu de 131 para R$127. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a segunda-feira com preços mais baixos. Sinais de desaquecimento da demanda pela soja americana e o bom desenvolvimento das lavouras na América do Sul pressionaram as cotações. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Consumidores em todo o país com dívidas atrasadas podem aderir a partir desta última segunda-feira à segunda etapa do Renegocia, mutirão coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Segundo o governo, o esforço vai até o dia 17 de janeiro de 2025. Poderão ser renegociadas, por exemplo, dívidas com instituições financeiras, bancos e administradoras de cartão, empresas de telefonia, companhias de água e energia elétrica, entre outros. Segundo ainda o governo, os consumidores terão acesso a condições especiais para renegociar os débitos, descontos em juros, prazos ampliados para o pagamento e opções de parcelamento, por exemplo. Os PROCONs regionais e outros órgãos de defesa do consumidor também são parceiros do mutirão. A negociação poderá ser feita pela internet, no consumidor.gov.br, em negociação direta com as empresas, ou presencialmente na sede dos PROCONs e de órgãos similares. Nesse caso, é importante conferir se o órgão local está participando do mutirão. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio citados pelo governo, 8 em cada 10 famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. O governo afirma ainda que o momento é estratégico para renegociar as dívidas por coincidir com a virada do ano e, em muitos lares, a chegada do 13º. O Brasil registra aumento de casos de HIV em 2023, mas menor mortalidade desde 2013. Os dados quem traz é Milena Abreu. O Brasil registrou alta de 4,5% nos diagnósticos de HIV no ano passado, na comparação com 2022. Foram ao todo 38 mil novos casos em 2023. 26% deles registrados na região norte, que liderou em número de novos diagnósticos de HIV. O Sudeste aparece com a segunda maior taxa de detecção, 25%. Os dados são do Ministério da Saúde e mostram também que a maioria dos diagnósticos foi em homens na faixa etária de 25 a 29 anos. A boa notícia é que, apesar do aumento no número de novos casos, a mortalidade caiu. Foram 10.338 óbitos pela doença em 2023, o menor registro desde 2013. A estimativa é que no ano passado, 96% das pessoas infectadas no Brasil tenham sido diagnosticadas, o que supera a meta estabelecida pela ONU, que prevê que 95% das pessoas vivendo com o vírus da AIDS sejam diagnosticadas. A meta da ONU é também que 95% das pessoas diagnosticadas estejam em tratamento antirretroviral e dessas, 95% alcancem o status de HIV intransmissível. Os índices do Brasil nesses casos são de 82% e 95%, respectivamente. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h21, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, o governo envia ao Congresso PL que altera a aposentadoria de militares. Comer panetone reprova no teste do bafômetro por alguns minutos, diz o Detran de Goiás. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o governo federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que, entre outras medidas, estabelece a idade mínima de transferência dos militares à reserva remunerada, ou seja,
à aposentadoria e propõe mudanças na transferência de pensões de militares. O texto foi encaminhado nesta terça-feira. A medida faz parte da revisão de gastos públicos apresentada pelo governo. Antes de entrar no escopo do pacote, a proposta foi negociada com o Ministério da Defesa, pasta que representa as Forças Armadas. A equipe do presidente Lula propôs que a idade mínima para a aposentadoria de militares seja de 55 anos, além de 35 anos de serviço. O período de adequação será de 7 anos. A nova regra entra em vigor a partir de janeiro de 2032. Segundo o projeto, o tempo total de serviço que exceder o tempo mínimo previsto será deduzido da idade mínima. O texto destaca que, a partir da publicação da lei, o militar da ativa que contar com o tempo de serviço necessário para a transferência à reserva remunerada terá assegurado o direito de ser transferido para a inatividade. Resultado da Mega Sena 2.809, com prêmio de R$15.606.663, foi divulgado nessa terça-feira em São Paulo e ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, Daliana, o prêmio ficou acumulado para a Mega da Virada, que vai ser sorteada no dia 31 de dezembro e tem valor estimado em R$600 milhões. Os números sorteados ontem foram 2, 4, 15, 28, 34 e 39. 39 apostas chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$60.526. 5.000 acertadores de 4 dezenas vão receber R$674,43 cada. Como dissemos, este foi o último concurso regular da Mega Sena do ano. O próximo concurso agora vai ser uma Mega da Virada no dia 31 de dezembro. E o Banco Central aprova pagamento de boletos por Pix. A matéria você confere com Milena Abreu. O Banco Central deu o aval e o pagamento de boletos no Brasil vai poder ser feito via Pix. A iniciativa visa modernizar o sistema de pagamentos e proporcionar maior agilidade nas transações. Com a mudança, além do código de barras, os boletos poderão incluir um QR Code para que o consumidor possa escanear o código com o celular e quitar o valor usando a plataforma de pagamentos instantâneos. É justamente essa a principal vantagem do uso do Pix. Os boletos pagos por essa modalidade terão compensação imediata. A resolução que autoriza o pagamento de boletos via Pix entra em vigor em 3 de fevereiro de 2025. Segundo o Banco Central, no entanto, algumas instituições financeiras já oferecem a possibilidade de pagamento de boletos por Pix com o uso de QR Code de forma experimental. Vale lembrar que para o pagamento de faturas de serviços públicos, como energia elétrica, telecomunicações e abastecimento de água, para o pagamento de impostos e taxas, como IPVA, licenciamento e multas de trânsito, por exemplo, e pagamentos em estabelecimentos comerciais, como lojas físicas e comércio online, o consumidor já conta com a opção de pagar por Pix usando o QR Code. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h32 e o Detran Goiás publicou em suas redes sociais um teste que mostra que o bafômetro pode reprovar após o consumo de panetone. Isso, você ouviu bem. O órgão ressalta, contudo, que o álcool presente no alimento não é absorvido pelo organismo e fica somente na boca. Então, depois de 2 minutos, ele já não vai mais aparecer no teste do etilômetro. A campanha foi feita pelo Detran Goiás para alertar contra o uso de álcool para quem for dirigir. O panetone está liberado, mas se beber não dirija, é o que diz um trecho da publicação. No vídeo publicado pelo órgão, a apresentadora come o doce ao lado do presidente do Detran, delegado Valdir, e faz o teste imediatamente. O resultado é de 0,12 miligramas por litro, ou seja, está impossibilitada de dirigir, conforme a legislação, ao menos pelos próximos minutos. Logo em seguida, ela bebe água, aguarda alguns instantes e repete o exame, 0 miligramas por litro. E 2 homens foram presos nesta segunda-feira na cidade de Trindade, transportando 600 quilos de maconha que estava em uma suposta carga de móveis planejados. Eles trafegavam pela GO 010 e foram abordados pelo Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal. Os 2 suspeitos, que são irmãos, estavam em uma van que saiu de Cascavel e teria como destino a cidade de Trindade. Durante fiscalização, os agentes da PRF encontraram várias caixas contendo maconha. Após a descoberta, os irmãos
confessaram que receberiam R$ 4.500 pelo transporte. Eles não possuem passagens pela polícia e foram encaminhados à central de flagrantes em Trindade. A Polícia Rodoviária Federal ressalta que nessa época do ano o tráfico de drogas tende a aumentar devido à demanda por usuários durante as festas de fim de ano, como o Natal, o Ano Novo e também o Carnaval. Por isso, a fiscalização tem sido intensificada para combater esse tipo de crime em Goiás. O EG abre concurso para docentes e convoca aprovados em outros certames. Vamos saber dessas ações com Marcelo Tavares. A Universidade Estadual de Goiás, a UEG, abriu as inscrições para o concurso público para provimento de vagas no cargo de docente de ensino superior. São oferecidas 36 vagas e os salários podem chegar a até R$ 5.175 para uma carga de 40 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de janeiro no site nucleodeseleção.ueg.br. As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 16 de fevereiro de 2025 nos municípios de Aparecida de Goiânia, Iporá, Jaraguá, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio e Uruaçu e terão duração de 5 horas. As demais etapas serão realizadas nas cidades de Anápolis, Aparecida de Goiânia ou região metropolitana de Goiânia, conforme editais de convocação. Além do concurso para docentes, a Universidade Estadual de Goiás está convocando candidatos aprovados em outros concursos públicos para preenchimento de vagas nos cargos de docente de ensino superior, analista de gestão governamental e assistente de gestão. A lista foi divulgada na edição de segunda-feira, dia 16, do Diário Oficial do Estado de Goiás. Os convocados devem realizar o cadastro básico até esta quarta-feira, dia 18 de dezembro. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36. A final da Copa Intercontinental da FIFA 2024 promete ser histórica. Na próxima quarta-feira, aliás, hoje, às 14 horas, o Real Madrid, gigante do futebol europeu, vai enfrentar o surpreendente Pachuca do México no estádio Lusail em Doha, no Catar. Mais do que um confronto entre os dois continentes, essa partida carrega o peso de um torneio que busca se reinventar para conquistar os corações ao redor do mundo. O título desse ano marca o início de uma nova era. O formato atualizado trouxe mais equilíbrio ao torneio, mas manteve o DNA do que antes conhecíamos como o Mundial de Clubes. Com o Real Madrid entrando diretamente na final, uma prerrogativa do campeão europeu, a responsabilidade recai sobre o Pachuca, que percorreu um caminho árduo para chegar até aqui. Com campanhas distintas, as expectativas são altas. O Real Madrid busca reafirmar a sua hegemonia no cenário global, enquanto o Pachuca tenta escrever um capítulo inédito na história do futebol mexicano. O caminho até a final não foi fácil para o Pachuca. O clube mexicano, campeão da CONCACAF Champions League, mostrou força nas fases eliminatórias. Após vencer o Botafogo com um contundente 3-0 nas quartas de final, garantiu sua vaga na decisão ao bater o Al Ahly do Egito na semifinal. E já o Real Madrid, que dispensa apresentações, chega descansado e confiante. O time espanhol, atual campeão da UEFA Champions League, busca somar mais um troféu à sua já recheada galeria. E nesta terça-feira, a World Athletics, Federação Internacional de Atletismo, confirmou que Caio Bonfim conquistou o título do Circuito Mundial da Marcha Atlética pelo segundo ano seguido. Em 2024, o brasileiro somou 4.072 pontos, chegando ao pódio em todas as 5 corridas da World Tour. O bicampeonato coroou o ano de Caio, que já tinha conquistado a prata nas Olimpíadas de Paris. O sistema de pontuação da World Tour combina as 3 melhores performances de cada atleta no ano. Apesar de não vencer nenhuma etapa em 2024, a consistência foi o principal fator para Caio garantir o título com resultados expressivos nas corridas do circuito mundial. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h38. Alta demanda por etanol deu suporte aos preços do milho na última semana. O relatório do Departamento de Agricultura americano elevou em mais de 3% as exportações norte-americanas, com impactos diretos na precificação. Enquanto isso, no Brasil, o plantio do cereal já superou 70% da área, conforme a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o avanço de cerca de 7% em relação à semana anterior. Quanto aos preços, em Chicago, o milho encerrou a semana passada, cotado a $4,42 por bushel, uma alta
de 0,45% em relação ao período anterior. No Brasil, na Bolsa Brasileira, o contrato de janeiro de 2025 registrou valorização de 0,73%, encerrando a R$ 74,49 a saca. E já que estamos falando de produção, a safra de grãos, tecnologia impulsiona a produção e também metas recordes para o setor. Vamos saber dos detalhes com Bruno Moreira. O setor agrícola brasileiro tem papel relevante na economia mundial, especialmente com o aumento da demanda global por alimentos, além de uma produção eficiente e sustentável. A safra de grãos 2024-2025 no país deve crescer 8%, passar de 322 milhões de toneladas e atingir novo recorde de produção, conforme estimativa da Conab. Para atender a demanda, os produtores devem estar atentos às máquinas usadas no campo, entre outros fatores. A evolução tecnológica tem sido fundamental para aumentar a eficiência, de acordo com o engenheiro de controle e automação Fernando Petroli, que é coordenador de marketing de produto das colheitadeiras Fendt. Ele destaca a importância das máquinas com grande capacidade diária de colheita. Durante a safra de soja, principalmente no Centro-Oeste, as janelas de colheita são muito curtas e a gente precisa tirar o grão o mais rápido possível, até para entrar com a próxima cultivar, que pode ser no Centro-Oeste ou algodão ou milho. Então, eu conseguindo fazer a colheita no tempo certo, eu consigo fazer o plantio, a implementação da próxima cultivar no momento certo. Então, vai me fazer com que eu tenha mais produtividade na próxima cultivar também. Quando eu tenho todas essas tecnologias, eu também consigo reduzir a quantidade de perdas, eu consigo fazer com que eu tenha uma melhor qualidade de grão sendo entregue. Fernando cita a linha de colheitadeiras Ideal da Fendt como exemplo da revolução tecnológica em máquinas agrícolas. Além do acompanhamento por telemetria, ele destaca 3 funções diretamente ligadas à automação. A primeira delas é o Harvest Plus, que a gente oferece uma experiência para o cliente onde ele pode otimizar ao máximo o que a colheitadeira pode entregar. O AutoTurn, que é a manobra automática de cabeceira, então essa daqui ela traz uma eficiência muito grande, principalmente na hora de sair do talhão para voltar, tu não deixa mais na mão do operador para que essa operação ocorra. E por último, junto com o AutoTurn, entrou uma outra opção chamada Teaching Headland, que nada mais é do que a gente realmente ensinar a máquina o que a gente quer que ela faça nessa manobra de cabeceira. A questão sustentável também está presente, segundo Fernando. Ele explica que a linha Ideal apresenta menores níveis de consumo de combustível e de emissões de poluentes. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, às 7h42, a gente chega trazendo para você as informações do Corpo de Bombeiros nessas últimas 24 horas, que realizou um total de 5 atendimentos, e 2 destaques entre esses atendimentos realizados. Um deles foi por volta ali das 4 da tarde, ali na GO 341, perto da ponte do córrego Capivara. Um veículo de passeio, um Classic, perdeu o controle e acabou rodando na pista. A condutora do carro, do sexo feminino, de 34 anos de idade, apresentava escoriações leves e que também queixava-se de dores no pescoço. A acompanhante do banco dianteiro, uma mulher de 57 anos, se queixava de fortes dores no tórax e também no pescoço. Já o carona traseiro, uma criança de apenas 9 anos, teve escoriações leves, estava consciente e também apresentava algumas dores na região do pescoço. Após ela perder o controle, ela acabou colidindo contra um objeto fixo ali na zona rural, na GO 341. E já por volta ali das 6h50, na Avenida Zeca Alfaiate, ali no Boa Vista, uma moto acabou colidindo contra um objeto fixo. De acordo com testemunhas, o motociclista colidiu contra um poste de energia, ao perder o controle da motocicleta, uma Yamaha de 125 cilindradas. O condutor de 40 anos apresentava escoriações no tórax, braço direito e escoriações leves nas pernas. Ele queixava-se de muita dor também no tórax e foi encaminhado para atendimento na UPA aqui da nossa cidade. No Jornal Verde Vale.